O título da minha palavra é Forte como uma muralha. Forte como uma muralha. Jeremias 15, 10. Eu quero trazer esse texto para vocês, vamos ler junto. Jeremias 15, versículo 10. Forte como uma muralha. Essa é a palavra para a sua vida hoje. Jeremias 15, versículo 10, diz assim: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz um homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. Na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estará diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra é a luz que guia nossos passos. Obrigado pela tua palavra, porque ela é o teu poder em nós, e nós queremos aprender da tua palavra, colocar ela em prática e viver as verdades dela no nosso dia. Em nome de Jesus, abençoa essa noite, traz direção, Pai, traz clareza, entendimento e aviva a nossa fé. Eu te peço, toma conta deste lugar, cerca a tua igreja com a redoma de fogo do teu Espírito Santo, acampa teus anjos entre nós e tenha o domínio nessa noite, em nome de Jesus, amém? Esse texto começa com a aflição do profeta. Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, sabia? Profeta chorão, Jeremias, né? Tem Jeremias, tem lamentações, que são as lamentações de Jeremias. Por quê? O povo não gostava de Jeremias, porque toda vez que Jeremias trazia uma profecia, era uma profecia dura. Porque Jeremias foi levantado num período onde o povo de Deus estava longe da presença de Deus, onde o povo de Deus havia se distanciado da presença de Deus, e Deus levanta Jeremias. Então toda vez que Deus falava com Jeremias, e mandava Jeremias falar para o povo, quando Jeremias subia nas escadas do templo lá para profetizar, o povo já sabia que o negócio ia ser difícil, né? Que a notícia não era muito boa, porque o povo estava longe da presença de Deus, mas o povo culpava Jeremias. O povo falava assim: nós estamos assim porque esse profeta só profetiza coisa ruim na nossa vida. E aí Jeremias é preso, Jeremias sofre muito, e aqui é um momento de angústia de Jeremias, né? Jeremias, ele fala aqui, né? Pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Ele está num momento de reclamação, ele fala: puxa vida, eu estou indignado, mas ao mesmo tempo as pessoas me veem como um problema. E ele começa a questionar nessa reclamação, vamos dizer assim, reclamação, não sei se seria a expressão correta, nessa argumentação dele com Deus, e ele vai falando dele
e Deus vai respondendo para o povo. Olha que interessante. Ele traz as circunstâncias dele para Deus, e Deus vai falando com ele, mas sobre o povo. E até que chega, você vai lendo, como a gente leu aqui, e tu percebe que quando chega no versículo 15, muda tudo, né? No versículo 15, ele diz assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Aí o versículo 16 transforma, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha para o teu irmão e diga: a palavra de Deus é o alimento para nós, para o nosso espírito, é o alimento da nossa vida. Então, essa é uma profecia de Deus ao povo de Israel. Começa com a oração de Jeremias e a argumentação dele, mas aí vem a profecia de Deus para o povo, porque o povo tinha se afastado da presença de Deus. Toda vez que eu me afasto da presença de Deus, isso acontece com todo mundo. Olha para o teu irmão e fala: isso é para todo mundo. Todas as vezes que eu me afasto da presença de Deus, presta atenção nisso, todas as vezes que eu me afasto da presença de Deus, começam a vir as perseguições, começam a vir as aflições, começam a vir as pressões. Não quer dizer que quando você está na presença de Deus também isso não exista, existe. A diferença é que quando eu me afasto da presença de Deus, Deus tira a mão de proteção. Eu já ouvi muitas pessoas falando: porque eu parei de andar com Deus e Deus começou a mandar circunstâncias, dificuldades, problemas. Não, Deus não faz isso. Quando eu me afasto da presença de Deus, Deus simplesmente tira a mão de proteção dele, porque Ele entende que eu não o quero, amém? Né? Se eu não quero a presença de Deus, Deus não vai invadir a minha vida, concorda? Deus é um cavalheiro. Então, o povo estava afastado da presença de Deus, e as perseguições vieram, as aflições alcançaram o povo. A diferença é essa: existe aflição andando com Deus? Existe. Existe pressão andando com Deus? Existe. Também existe, é normal. Porém, você tem a mão de Deus que te guarda e te protege, e te faz vencer essas pressões, não deixa com que as perseguições te alcancem, amém? Em nome de Jesus, você crê? É assim que funciona, tá? Mas tem um ponto no versículo 16 que diz: achadas as tuas palavras, as comi. Fala comigo: achadas as tuas palavras. Olha para o teu irmão e fala: acharam as palavras de Deus. Fala: acharam a Bíblia. Parece que estava perdido, né? Sabe quando você está revirando as coisas em casa lá e você fala: olha, achei uma Bíblia. Já aconteceu contigo isso? Não. Quando eu converti há muitos anos atrás, e eu lembro que aceitei Jesus, comecei a andar com Deus, me apaixonei pelo reino de Deus, e eu fui num culto um dia, e eu nunca mais me esqueço desse culto. Para mim foi um dos cultos mais importantes da minha vida. Eu fui no culto, e o pastor pregou uma palavra, e ele falou assim: sempre traga a Bíblia na igreja. E eu não levava a Bíblia na igreja, né? Ele falou: sempre traga a Bíblia na igreja. E aí ele disse: porque como que tu sabe que eu não estou te enrolando? Eu falei: é verdade. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, morava com ela, falei: mãe, eu não tenho uma Bíblia. Aí minha mãe falou: tu tem uma Bíblia, tu tem um padrinho teu que é evangélico, e quando tu fez comunhão, você fez comunhão? Quem é que fez comunhão? Você fez comunhão? Eu fiz comunhão. Quando eu fiz comunhão, o meu padrinho me deu uma Bíblia, né? E nunca tinha usado aquela Bíblia. Nossa, aquela Bíblia virou, né? Andava com ela para cima e para baixo, né? Então, estava perdida, mas eu achei, encontrada. Só que aqui, a expressão não é essa: achadas as tuas palavras, a comi. Achadas por quê? Porque elas estavam perdidas? Não. Olha para mim e diga: não estavam perdidas, estavam esquecidas. Existe uma diferença em perdido e esquecido. Você pode perder a sua Bíblia, mas saber o que está escrito nela, não é verdade? Agora, eu posso ter a Bíblia e não saber o que tem nela. Isso está apagado, esquecido. Então aquele povo, eles tinham esquecido. E aqui é uma profecia que o profeta recebe de Deus ali. E ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. E foram gozo e alegria para o coração,
pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Aqui não está mais falando de Jeremias, aqui está falando do povo. O povo de Deus é conhecido como povo de Deus. Somos chamados pelo teu nome, povo do Deus dos exércitos. Levanta a tua mão e fala: esse sou eu. Fala: o povo do Deus dos exércitos. Mas por que elas estavam esquecidas, né? Porque o pecado entrou, eles se afastaram da presença de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é esquecida, a voz do mundo é valorizada. Toda vez que a palavra de Deus é deixada de lado, a voz do mundo tem valor, tem poder na minha vida. E o que a gente tem que entender é que nós somos cristãos, nós somos esse povo, o povo chamado pelo nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela deve ser a fonte vital que determina as tuas atividades e os teus pensamentos. Amém? O que tem que moldar, o que precisa ser a fonte da sua inspiração, não pode ser a voz do mundo, tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que moldar tuas atitudes. A palavra de Deus, ela tem que direcionar teus pensamentos, tuas palavras. A palavra de Deus. Bota a mão na tua cabeça e fala: a palavra de Deus molda meus pensamentos. Porque tudo começa a mudar quando a palavra de Deus é compreendida na nossa vida. Aqui a expressão diz: encontradas as tuas palavras, as comi. É como se rasgasse as folhas da Bíblia e comesse, né? E a Bíblia diz que aquilo se tornou gozo e alegria, porque foi ingerido. Muitas vezes nós vemos no culto, nós ouvimos toda a pregação, nós ouvimos o louvor, termina o culto, alguém pergunta: o que o pastor pregou? Aí você fala: não lembro. 10 minutos depois do culto. Isso acontece, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo, tá? A gente não lembra muitas vezes. Mas quando gera gozo e alegria, quando ela é compreendida, ela traz uma marca na nossa vida. E toda dose da palavra de Deus que você absorve gera mudança. Gera mudança na forma de viver, na forma de responder, na forma de agir, né? A gente tem aprendido isso e tentado ensinar também. O cristão, ele não é conhecido pela forma como ele age, ele é conhecido pela forma como ele reage. Não é verdade, gente? Né? Então, eu preciso aprender a reagir de forma correta. Então, após a palavra de Deus entrar, vem a promessa do Senhor. Vai lá comigo no versículo 19. O versículo 19 diz assim: portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrepender, eu te farei voltar, e estará diante de mim, se apartar o precioso do vil. Diga comigo: o puro do impuro. Serás a minha boca. Olha para o teu irmão e fala: você vai ser a boca de Deus. Diga: onde tu for, quando você abrir seus lábios, fala para ele aí, fala: vai ser o Espírito Santo falando através da sua vida. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta com toda humildade assim. Quem já foi usado pelo Espírito Santo num momento assim? Ah, pastor, eu fui, profetizei. Não, não é nada disso. É aquele momento que tu sabe que não foi tu, que foi Deus, né? Tu não falou de versículo bíblico, tu não falou da igreja, tu não falou nada, mas tu trouxe uma resposta, que depois que tu respondeu, tu falou: não, mas peraí, de onde é que veio isso? Já aconteceu contigo alguma coisa assim? Você foi boca de Deus naquele momento. Você foi boca do Senhor, ali naquela hora. E aí, continua e diz: e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Fala amém. Diga comigo: eu não vou passar para o lado deles. Diga: eu fico desse lado, eu estou nesse exército. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, em nome de Jesus? E aí o versículo 20 diz: eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Fala graças a Deus. E aqui é que está
contexto do título da palavra. Forte muro de bronze. Gente, o bronze tem uma característica muito interessante, tá? Que faz dele também um metal raro. Não dá para dizer que é um metal precioso, mas é um metal raro, tá? O bronze, ele tem uma característica, ele é considerado um metal macio, tá? Bronze é um metal macio. Todo mundo já viu bronze? Tem as medalhas das Olimpíadas, que é de bronze, né? Tá? Então, o bronze, ele é considerado um metal macio. O que significa isso? Que quando algo bate contra ele, ele não quebra, ele se molda, tá? Mas ele dificilmente quebra. Ele até quebra, mas para você quebrar bronze não é fácil. Ele vai entortando, ele se molda todo, mas é difícil para quebrar, extremamente difícil, porque ele é um metal macio. Ele vai achatando, embolando, dobrando, mas ele não quebra. Ele vai se moldando, e ele vai pegando as marcas da batida. E no contexto bíblico você vê muito se falar sobre o bronze. Portas de grandes templos e palácios em muitas religiões no período bíblico eram feitas de bronze. Por quê? Porque não quebra com facilidade. É mais fácil você quebrar ferro do que quebrar bronze, sabia? É mais fácil, tá? É muito mais fácil você quebrar o ferro, porque o ferro, ele é seco, o aço, ele é seco. Dependendo do aço, ele é seco. Ele não se molda, ele quebra. O bronze não. Então se faziam portas de bronze, porque quando os invasores vinham, você já deve ter visto nos filmes, né? Que eles pegavam aquelas toras gigantes e batiam contra as portas, para arrebentar as portas, para eles entrar. As portas de madeira quebravam, as portas de bronze, era muito difícil você quebrar. Muros eles derrubavam, mas aquela porta de bronze, ela ia se moldando, ela ia amassando, entortava, mas dificilmente quebrava. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela muda a nossa essência e a gente fica como bronze. Olha para o teu irmão e fala: maleável. Cadê os casados? Quem é casado? Levanta a mão aí. Quando você casa, se você quer ter um casamento de sucesso, você tem que aprender a ser como bronze. Maleável. É ou não é verdade? Né? A gente tem que ser maleável, porque tem que ceder de um lado, às vezes do outro não. A gente vai levando umas marcas no meio da caminhada, e as marcas vão ficando. Fica a dica aí para os noivos, namorados que vão casar aí, vai aprendendo, tá? Né? Nós temos que ser como bronze. E na vida cristã também é assim. Por quê? Porque tem perseguição, tem aflição, tem dor. Então olha para o teu irmão e fala: tem marca. Tem ou não tem marca? Claro que tem. Em tudo na nossa vida tem marcas. E as marcas, elas vão ficando assim como no bronze. Quando o bronze leva uma batida, ele fica marcado. Mas o interessante é que quando a palavra de Deus entra e ela muda a nossa essência, e nós éramos duros, era do nosso jeito, tem que ser assim, se não for assim eu não vou, eu não faço, eu não quero. Quando Deus vai nos moldando, sabe qual é o benefício? É que você não quebra, você se molda. Amém? Quando a palavra de Deus entra no teu casamento não quebra, ele se molda. Quando a palavra de Deus entra na vida dos teus filhos, no teu relacionamento não quebra, ele se molda. Quando a palavra de Deus entra no teu interior, nas tuas emoções, as tuas emoções não quebram, elas se moldam. Assim como o bronze. Mas fica marcado, fica amassado, claro que fica. Mas você vai se moldando àquela realidade. Olha para o teu irmão e diga: vai ter marca. Mas igualzinho bronze, você vai resistir. Amém? Então, qual é o segredo? O segredo é o seguinte: escuta isso, grava isso, né? Faz um adesivo, cola no vidro do carro. Eu ia dizer tatua isso, mas não, eu sou contra a tatuagem, tá? Então, né, eu não gosto. Não estou dizendo que é proibido, estou dizendo que eu não gosto, tá, gente? Tá bom? São duas coisas diferentes, tá? Mas é interessante porque, olha só, o resistir é meu. Diga comigo: resistir é nosso. Livrar e salvar é de Deus. Então,
quem tem que resistir? Eu ou Deus? Eu ou Deus? Fala, eu. E quem livra? Deus. Quem salva? Quem liberta? Mas quem resiste? E quem livra? E quem salva? E quem liberta? E quem cura? E quem transforma? E quem resiste? Eu. Quem resiste? Eu. O resistir é do homem. O livrar, o salvar, o curar, o transformar é de Deus. Amém, gente? Então quando Deus fala para o profeta, só que aqui Deus está falando para o povo, através do profeta, Ele está dizendo, assim diz o Senhor, versículo 19, se tu te arrepender, eu vou te fazer voltar, e estará diante de mim, se tu tirar o impuro do teu meio, e trazer o puro para perto de ti, você vai ser a minha boca, aqueles que estavam contra você se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles, e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Bronze fala de resistência. Fala amém, glória a Deus, aleluia. E é interessante que quando Deus fala, eu vou te fazer um muro de bronze, Deus quer que você e eu, que a igreja, que o povo dele, sejamos resistentes ao quê? Às pressões, às acusações. Quem já foi acusado? Você já foi acusado? Resista. Você já foi injuriado? Resista. Você já foi caluniado? Resista. Resista. Permaneça firme, como bronze. Ah, pastor, mas estou sendo amassado. Fica tranquilo, Deus não vai deixar você quebrar. Amém? Né? Às vezes tem uma circunstância que parece que a gente vai arrebentar. Não vai não, fica tranquilo, Deus está te sustentando, porque Ele diz, né? Ele diz, aqui Ele fala, e estará diante de mim, ou seja, Deus estará na sua frente. Então a resistência, o bronze fala da resistência. Tem pessoas que quebram na primeira pancada, tem ou não tem? A primeira paulada já quebra, a primeira discussão já separa, o primeiro problema já sai, já larga tudo, já abandona, já pede demissão, já desiste. É ou não é assim? É ou não é assim? Conhece alguém assim, não? Eu gostei muito, eu ouvi, eu não li ainda, mas eu gostaria de ler a biografia. Não posso falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa bem conhecida, famosa, e hoje extremamente bem sucedido no Brasil. E ele dá uma pergunta para ele assim, como que você fez para se tornar essa pessoa tão bem sucedida como você é? Daí ele falou, vou te dar um segredo, pare de ouvir as pessoas e foque no projeto da sua vida. Por quê? Porque às vezes a gente vai ouvindo as pessoas e a primeira pancada que nós levamos, porque nós temos a tendência de querer ser sempre aceito, não é verdade? Nós temos essa tendência, nós sempre queremos ser aceito. Mas deixa eu te dar uma notícia libertadora. Quem quer uma notícia libertadora aí? Nem Jesus foi aceito por todos, você também não vai ser. Bem? Isso é bom, é importante saber disso. Isso é libertador. Pastor, e aí o que eu vou fazer? Vai viver a sua vida, vai seguir seu propósito, vai vencer, amém? Em nome de Jesus, vai entrar na terra da plenitude, vai colher, vai vencer, vai viver. E lá na frente, a Bíblia diz que aqueles que foram contra você se tornarão a ti, mas tu não irás a eles. Oh, glória a Deus, amém? Isso sim merece uma salva de palmas, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar, enquanto você está resistindo, Deus está livrando. Ah, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não, Deus está esperando você resistir. Quando você voltar a resistir, quando resistir não a Ele, resistir às pressões, resistir aos desafios, resistir aos conflitos, enquanto você estiver resistindo, Deus está livrando. Amém? E isso é muito forte, gente. Resistir fala de estar em pé. Eu vi uma ministração essa semana, até compartilhei com meus 12, que eu achei muito interessante, que Deus quer que você esteja em pé, porque Deus não fala aos caídos.
Amém? Primeiro você se coloca de pé, depois Deus vai falar contigo. Resista. Enquanto você está resistindo, Deus está livrando. Enquanto você está resistindo, Deus está salvando. Enquanto você está resistindo, Deus está libertando. Então não desista. Olha para o teu irmão e fala: não desiste. Não desiste do teu casamento, não desiste do teu sonho, não desiste do teu projeto, não desiste da tua família, não desiste do teu ministério, não desiste da tua missão, não desiste, resista e Deus vai livrar, Deus vai fazer. Deus é Deus de milagre, amém? Deus não está limitado a circunstâncias, Deus não está limitado a pressões, Deus está acima de tudo isso. E aí eu quero fechar com vocês, só concluindo, que é uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte: eu gosto dos detalhes, tá, gente? Então eu uso muitos detalhes. O versículo 20 diz: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Tenta imaginar um muro de bronze. Você consegue imaginar um muro de bronze? Eu nunca vi um muro de bronze. Pessoalmente eu nunca vi uma porta de bronze. Já vi bronze. Um muro de bronze, gente, imagina. Um negócio faraônico, gigantesco, né? Muro de bronze. Isso aqui é uma visão profética. Por quê? Porque muro de bronze é algo do céu, é algo de uma visão de Deus na nossa vida. Qual é a visão natural? Muro de pedra, não é? Muro de tijolo, nessa época aqui, muro de pedra empilhada. As pedras eram empilhadas, né? Muro de pedra. Esse é o natural, muro de pedra. Agora escuta que eu quero fechar contigo. Pedi para o levita subir aqui, o Yuri, tá? Escuta isso. Muro de pedra, porque sozinho nós somos como a pedra. Na primeira pancada, no primeiro ataque eu quebro. Com Deus, nós somos como um muro de bronze. Eu vou tendo marcas, vou tendo lembranças, vou tendo experiência, mas eu vou resistindo e Deus vai livrando. Amém? A visão de Deus para a nossa vida é: a partir do momento que você deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, você não é mais uma pedra. Uma pedra é algo que você joga, ela quebra, ela abre, ela parte. A partir do momento que a palavra de Deus entra no teu interior e molda a tua vida, você se torna uma muralha de bronze. Vai ter as pancadas? Vai, mas você vai ficar resistindo. Às vezes entorta para um lado, às vezes amassa para o outro, marca, mas você continua ali, em pé, firme, brilhando. Porque o bronze polido ele brilha. Amém? Em nome de Jesus. Então olha para o teu irmão, fecha a tua Bíblia, olha para o teu irmão e fala: forte como uma muralha de bronze. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. O muro de pedra ele caía com facilidade, mas a muralha de bronze não. Oh Senhor, fecha teus olhos, eu quero orar. Ora lá, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, queremos ser como uma muralha de bronze. A tua palavra diz que o Senhor Deus estará à nossa frente. Aleluia. E que o Senhor nos colocará contra o povo, contra esse povo, contra os inimigos, contra as crises, contra as pressões, como um muro de bronze. Mesmo que venham as guerras, as lutas contra nós, não vão prevalecer. Por quê? Porque vamos resistir. Porque o Senhor é conosco para nos salvar e nos livrar. Coloca a mão no teu coração e diga comigo: enquanto eu resisto, enquanto eu permaneço, Deus me livra, Deus me salva, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma, Deus provém, Deus cria, Deus ilumina. Porque o resistir é do homem, mas o livrar, o salvar, o curar, o transformar, isso vem de Deus, isso não é nosso. Pastor, eu não estou conseguindo resistir, sabe por quê? Porque ao invés de você ser uma muralha de bronze, você tem sido um muro de pedra. O muro de pedra ele não tem vida, ele não tem liga, a pedra não tem liga, ela tem fissura. O bronze ele é uma peça única, ele é fundido.
Em nome de Jesus. A palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela faz de nós uma peça única com o Espírito Santo. E nada tem o poder de quebrar a autoridade, o poder do nome de Jesus. Nada tem o poder de quebrar a autoridade do Espírito Santo. Quando nós somos uma muralha com o Espírito Santo, quando nós somos um com Ele, porque a palavra de Deus está em nós, nada nos quebra, nada nos derruba, em nome de Jesus. Talvez você ainda não pisou na terra da sua plenitude, quer dizer, você já pisou, mas talvez você não reconheceu ela ainda, porque você olha e você só vê ataque, só vê pressão, só vê desafio, só problema, só conflito, e aí começam a vir as batidas, né? As pancadas, e nós vamos quebrando, nós vamos rachando. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer de você um com o Espírito dEle. Se tu entrou como uma pedra, tu vai sair como bronze. Se o teu casamento estava quebrado como um muro de pedra, Deus vai reestruturar, em nome de Jesus, como uma muralha de bronze. Mas o Espírito Santo está me dizendo que tem alguns que têm resistido, muitos na verdade, e em nome de Jesus, recebe essa palavra. As marcas não derrubam ninguém, as marcas contam histórias de vitória. Quando as pessoas vão pesquisar, vão fazer avaliações históricas de monumentos antigos, elas começam a avaliar as marcas que tem ali, porque as marcas contam histórias. Nós não queremos ter marcas, mas as marcas são importantes, porque as marcas dizem que Deus te livrou, que Deus te curou, que Deus te salvou, que Deus restaurou, que Deus transformou, que Deus avivou. Não te preocupa com as marcas, resista, permaneça, em nome de Jesus. Toda pedra quebrada, rachada, em nome de Jesus nós vamos orar, vamos adorar, e eu creio que Deus vai transformar nessa noite num bronze polido, uma muralha forte, em nome de Jesus. Recebe essa palavra nessa noite. Você não vai quebrar, você não vai mais quebrar, em nome de Jesus. Não vai mais quebrar nas suas emoções, não vai mais quebrar no seu ministério, não vai mais quebrar na sua vida com Deus, não vai mais quebrar diante dos desafios, não vai. Se você deixar a palavra de Deus entrar, como entrou no profeta, e o profeta disse: é gozo e alegria para o meu coração, porque eu sou chamado pelo teu nome. Quando você deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, quando você deixa a verdade de Deus tomar teu coração, você se torna um com o Espírito Santo. Deus te faz uma peça única, sem rachadura, sem fissura, sem separação, sem brecha, sem divisão, e nós nos tornamos uma muralha de bronze. Oh Deus, em nome de Jesus, comece a pedir isso a Ele. Diga: Senhor, eu quero a Tua palavra na minha vida, eu quero a Tua presença na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, traz a Tua palavra sobre nós. Nós recebemos a Tua palavra nessa noite, nós a recebemos, nós Te recebemos, Espírito Santo, como aquele que aviva, nós Te recebemos como aquele que fortalece, que renova. Nós Te recebemos, Deus, em nome de Jesus, como aquele que transforma, como aquele que cura. E nessa noite nós queremos, a partir de hoje, ser um com o Senhor. Abrimos mão de toda fissura, abrimos mão de toda dureza, de toda fragilidade, porque nos apartamos do vil. O impuro nós mandamos embora, nós tiramos da nossa vida, ficamos com aquilo que é puro,
ficamos com o que é precioso, com a tua palavra. Em nome de Jesus, o que causa fissuras nos muros é o pecado. O pecado é o inimigo do milagre, é o inimigo da presença de Deus. E o Senhor disse: afasta o vil do precioso, tira o impuro do puro. Deus tem uma vida de prosperidade, de bênção. Deus tem uma vida de milagre. Deus tem colheitas que parecem impossíveis para você agora no mês de novembro. Em nome de Jesus, Ele tem sim, em nome de Jesus. Mas eu preciso abrir mão, eu preciso tirar fora o vil. Repete comigo uma oração, e aí nós vamos adorar o nosso Deus. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu removo da minha vida toda a impureza que tem contaminado o bronze. Diga: quero ser como uma muralha de bronze, quero ser uma peça com o Senhor, forte, quero resistir, quero permanecer. Diga: mesmo com as pressões, mesmo com as aflições, mesmo com as dores, vou permanecer. Agora diga assim: eu creio que enquanto permaneço e resisto, o Senhor livra, salva, transforma, cura, liberta, aviva e prospera, em nome de Jesus.